Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, segunda-feira, Matheus Montenegro segundou, né, com aquele fechamento de rodadas. Enfim, vamos nessa, tudo bem? Melhor agora, Fábio Hermano. E vocês aí do outro lado que estão nos assistindo, como vocês estão? Vamos que vamos para mais um dia aqui com o Bet de hoje. Passamos aí de um mês. Nossa meta é de 4 mil inscritos até o final de novembro, tá? Eu sou pés no chão. O Fábio Hermano queria 5. Mas vamos por partes. 4 mil até o final 5 de mil até o novembro. final do ano, acho que É dá uma pra colocar boa. Aí eu essa... acho que é justo. Aí eu acho que é justo. Simbora, meus queridos. Temos Série B, Premier League, La Liga e que mais? Tem mais uma. Série A italiana. Contamos com o apoio de vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E você, apostador, que quiser performar ainda melhor, quiser ter ainda mais embasamento, nosso parceiro ScoreTabs, uma plataforma de estatísticas voltada para o apostador, um app de scores ali também, né? Você vai ter todas as informações ali na palma da sua mão, no computador, né? Para analisar e conferir filtros de mercados específicos que vocês gostam. Galera que gosta de apostar em mais de 2,5 gols, você pode botar esse filtro lá e ver quais jogos têm essa tendência, né? Estatísticas de chutes a gol para quem gosta de mercados específicos, de finalização de jogadores, tudo mais, cartões, faltas, tudo isso vocês encontram lá no ScoreTabs. E para você que nos assiste, você que acompanha o nosso canal, tem cupom hoje 10, beleza? O link tá na descrição, tá no comentário fixado, assim você consegue se preparar ainda melhor para suas apostas, né? A gente sempre diz isso, né? Sempre bom se Isso. embasar, Fábio. Vamos para os jogos desta segunda, são 6 Segunda chata, partidas. viu? Geralmente É, segunda já é um dia chato, né? No futebol, então, esse tá ruinzinho, viu? temos, mas tem jogos assim que eu gosto, tá? Tem uns 3 aí que eu acho que são boas oportunidades. Vamos começar com Sunderland e Everton, que é um dos jogos que eu acho que é uma boa É, oportunidade, pra né? mim é o Jogo pelo melhor. campeonato inglês, fechando aí a 10ª rodada, né? O duelo, Matheus Montenegro, do sexto colocado contra o 15º, né? 17 pontos para o Sunderland, 11 para o Everton. Gols marcados 11-9, gols sofridos 12-7, tá? E em casa, tá? O Sunderland ainda não perdeu, 3 vitórias e um empate, marcou 8 gols, tomou 2. Já o Everton jogando fora de casa perdeu 3 dos 4 jogos que disputou. E a vitória foi contra o Wolverhampton, né? Time da zona de É o rebaixamento. lanterna, né? Cara, o Everton ele começou até melhor e caiu de rendimento. Se a gente puxa aí um retrospecto dos últimos 7 jogos, ele tem apenas uma vitória que foi em casa contra o Crystal Palace. Não perdeu os outros 6 jogos, né? Isso. E hoje o Sunderland passa mais confiança. Mesmo sendo um time que subiu agora da segunda divisão, é um início muito bom do time aí na Premier League, tá? Impressionante, com grandes vitórias. A última partida foi um 2-1 fora de casa contra o Chelsea, né? Então, eu focaria um pouco mais no Sunderland nessa partida, tá? Inclusive tem vou fazer um merchan aqui, né? Tem uma série na Netflix que é muito boa do Sunderland, tá? Que curiosamente, quando eles fizeram a série, o time caiu da Premier League para a segunda divisão, depois caiu para a terceira divisão e aí conseguiu voltar. Muito massa essa série, deixa a recomendação lá. Qual o nome? Eu acho que é Sunderland, Till I Die, até eu Sunderland morrer. até morrer, Sunderland até eu né? morrer. É, isso. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos para os jogos aqui, né? A gente viu que o Everton, como o Matheus disse, né? Numa sequência de 10 jogos, só venceu um, tá? Uhum. Não, de 7 jogos só venceu um. Na sequência de 10 ele venceu 4, mas foram os últimos. Dessas 4 vitórias, foram 3 nos últimos jogos, tá? E só uma recentemente, que foi também em casa contra o Crystal Palace. Toma gol quase todo o jogo, tá? Tomou gol nos últimos 7. Uhum. A gente vê aí em 6 dos últimos 7. E o Sunderland vem de uma grande vitória, quebrou todo mundo, né? Na semana passada, ganhando do Chelsea por 2-1. Inclusive nós, inclusive a Inclusive gente. nós, em pleno É. Stamford Bridge. Odd 7 estava para o Sunderland. Diga aí. Venceu o Wolverhampton, perdeu do United, ganhou do Forest, empatou com o Aston Villa, ficou no 0-0 com o Palace e venceu o Brentford por 2-1. Tá em casa, a equipe, salvo engano, fez gol em todos os jogos, viu, Matheus Todos os Montenegro? jogos. Até o da Deixa... Copa. Ele foi eliminado na Isso. Copa, mas foi 1-1 no tempo normal. É. E dos 5 jogos em casa, né, em 3 ele fez pelo menos 2 gols, tá? Então, em casa o ataque vem funcionando. E aí a gente tem odds até bem parelhas. Me surpreendeu, viu, Matheus Montenegro? Porque eu achava Sim. que estaria um favoritismo um pouco maior pela fase do Everton e pela boa fase do Sunderland, né? Só 2,55 a 2,80, bem próximas. Sim, cara, eu acho que o Sunderland ele, de fato passa mais confiança, tá? É um time mais coeso, vai estar jogando em casa, a fase é melhor, os números estão a nosso favor, então eu acho que vale a pena confiar no Sunderland. Eu não acho que é o ponto de você apostar numa vitória seca, é um jogo que não é fácil, tá? As odds elas dizem muito bem isso, Olha mas eu isso aqui. esperava estar um pouquinho realmente maior o favoritismo pro Sunderland, 1,44 dupla hipótese do Sunderland,
pô, tá valendo a pena, tá? Mas eu ainda prefiro um gol, tá? Premier League tá muito imprevisível nessa temporada, né? Bem imprevisível. A gente tá tendo aí muitas zebras acontecendo. O Mas West são Ham, jogos. que não ganhava de ninguém, ganhou do Newcastle essa rodada, né? Pois é, e a gente falou para ficar com o pé atrás porque as odds não ajudavam naquele jogo, né? Por isso que aqui eu prefiro gol, tá? Um golzinho do Sunderland, ele já tá com odd aí 1,36 mais ou menos. Vai depender da casa de aposta que você tiver, né? O Score Tabs, que é o aplicativo aí de scores, né, e tudo mais, ele filtra ali e faz uma média das principais casas de aposta, tá? Então essa odd ela pode flutuar um pouco. Eu gosto muito, velho. A gente tá falando de um Everton que nos últimos 7 jogos só ganhou um, que levou gol em todos, contra o Sunderland, invicto dentro de casa, que marcou gol em todos. Pô, uma cotaçãozinha 1,36 para você botar numa dupla, show de bola. E para quem quiser uma aposta simples nesse jogo, que eu acho que vale a pena, só que o risco vai ser maior, é você bota o criar aposta e combina. Dupla hipótese do Sunderland com gol do Sunderland. Eu gosto dessa alternativa, tá? É melhor do que a vitória seca. Muito bem. Ou até o empate anula, né? Deve estar com odd boa também, né? Só que eu acho que é um jogo que pode perder por empate, tá? Eu acho que é um jogo que pode perder por empate. E por que eu prefiro o dupla hipótese com gol? Porque eu acho que a tendência de empate com gols ela é maior do que a do 0-0. 1-1, 2-2 é mais provável que o 0-0. Então, o empate anula, você tem uma chance considerável de ficar só no reembolso. É uma boa também. Só que você vai estar exposto ali a, pô, o lucro tá mais difícil, digamos assim. Muito bem. Vamos agora para a La Liga. Temos Real Oviedo contra a equipe do Osasuna, tá? É o duelo do 15º contra o 19º, duas equipes da parte de baixo, né? Campanha em casa, o Oviedo perdeu 4, tá? Dos 5 jogos em casa. Só venceu uma partida e tomou 10 gols em, 10 gols em casa, tá? Só fez 2 em casa. Isso. Já o Osasuna é o pior visitante. Não venceu assim, e perdeu todos. Curioso, né? É um jogo complicado demais. É isso que eu falei um pouco de da segunda-feira ser difícil. Estamos falando que não passam confiança, né? O segundo pior mandante contra o pior visitante. Assim, eu acho que dá para dar uma leve relativizada com essa campanha em casa do Oviedo, porque ele já pegou Real Madrid e Barcelona, né? E aí ele perdeu os 2 jogos. E a única vitória foi contra o Real Sociedad. Mas, velho, são 2 times que não passam confiança. De fato, tá? De fato. O Oviedo até tem ali tem o Samuel Rondon, não, é outro nome. Rondon, o centroavante lá venezuelano, né? Tem o Santo Casola, que não tava jogando, né? Ainda tá, né? De fora, velho, o Casola. Isso, tava machucado até né? Rodada passada. Segue contusido aí, lesão no tornozelo, tá? Conferir aqui. Velho, eu sinceramente eu acho um jogo muito difícil. Esse é o famoso jogo que eu fujo, velho. É só se você quiser fazer o seu bingão da segunda-feira. Eu vou assistir esse jogo, eu queria fazer uma gracinha. Porque é um joguinho complicado, tá? Os últimos jogos têm sido bem movimentados, né? Do Oviedo. O Oviedo conseguiu ser eliminado pelo Ourense, tá? Na Copa do Rei. Inclusive, o Oviedo foi o único time da primeira divisão que caiu nessa fase aí que a gente teve no meio de semana na Copa do Rei. Tomou de 4-2. Eu acho que esse Ourense é da 4ª divisão, tá? 3ª ou 4ª divisão. Pesquisa aí, Matheus Monteiro. Deixa eu conferir. Pode falar. Na rodada passada, 3-3 com o Girona, fora de casa. Contra o Espanhol, perdeu por 2-0. Contra o Levante, perdeu por 2-0. Contra o Valência, a única vitória que foi fora de casa, tá? Pelo placar de 2-1. E aí, perde para Barcelona, perde para Elche e ganhou da Real Sociedad. Tem 2 vitórias, né? Contra a Sociedad e contra a Valência. Só em um jogo da temporada, a equipe do Oviedo não tomou gol, tá? Em todos os outros, o Oviedo teve a sua defesa vazada. O Osasuna é um time que é melhor em casa do que fora, né? Ele passou fácil aqui na Copa do Rei. Na La Liga, vem de derrota em casa pro Celta de Vigo e vem de um jogo que ele criou bastante, tá? Esse jogo eu vi os melhores momentos e o goleiro Oblak defendeu muitas bolas. Foi 1-0, mas o Osasuna poderia ter arrancado o empate. Aí ganha do Getafe, perde do Betis, fica só no 1-1 com o Elche e perde do Villarreal. A última vitória foi contra o Raio Vallecano, né? As 2 últimas, contra Getafe e Raio Vallecano mais em casa, né? Como a gente citou aqui, fora, ele perdeu todos os jogos pela La Liga. 5 derrotas como visitante e só marcou um gol. Isso aí também. Teve a vitória por 5-0 ali, mas foi Copa, né? E aí, só para trazer a informação, o Oviedo, ele perdeu para o Ourense, que é o lanterna da 3ª divisão. Isso. Complicado, velho. Jogo difícil. Cara, esse jogo, o resultado final eu acho imprevisível, tá? Até dupla hipótese, eu acho que qualquer time aí pode vencer. São 2 equipes que não passam confiança. O único mercado que eu poderia entrar seria no mercado de um gol de um dos times, tá? Ou do Oviedo
ou do Osasuna. Inclusive o gol do Osasuna paga até menos do que o do Oviedo. O Osasuna é favorito pro jogo. Agora sim, eu esperaria pro ao vivo, tá? Pra mim a leitura é você pegar um dos gols no ao vivo, depois de jogo começar e fazendo análise ali de quem performa melhor no início. Cara, eu tenho muito pé atrás, tá, velho? Eu tenho muito pé atrás nesse jogo, não confio em nenhum dos dois times. Eu até acho que se fosse pra pegar no pré-jogo, o ideal seria um under goals, tá? Eu não imagino que vai ser um jogo tão movimentado assim, não. Assim, uma leitura 100% de pré-jogo, né? Porque realmente eu não vejo valor. Por exemplo, para uma tripla, uma dupla, eu acho muito difícil sair 4 gols nesse jogo, velho. São dois times muito fracos O under ofensivamente, né? 3,5. É porque o último É, do Oviedo foi 3-3, né? Aí dá aquele frio mas na barriga, né? isso que dá um medinho, né, velho? Só que o Osasuna fora, a gente fica performando muito mal. Só fez um gol em 5 jogos, perdeu tudo. Complicado. É bem complicado esse joguinho aí. Eu ficaria só pro ao vivo mesmo, velho. Muito bem. Sassuolo e Genoa, tá? Campeonato italiano, 10ª rodada. Vamos colocar na tela aqui. Sassuolo, 10ª colocada, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 10 gols marcados, 10 sofridos. É uma campanha bem 50%, né? Em Uhum. quase tudo. E o Genoa é o lanterna, tá? Ainda não venceu, 3 empates, 6 derrotas. O Genoa, como visitante, tem 1 empate e 3 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 7. E o Sassuolo, como mandante, tem 2 vitórias e 2 derrotas, mas é bom frisar que as derrotas foram para Napoli e Roma, tá? Jogos mais Isso. complicados do que esse jogo contra o Lanterna. Pois é, velho. Aí a gente já tem mais um joguinho que é melhor, tá? Sassuolo, mais time que o Genoa, performa melhor, vem de uma boa vitória fora de casa, isso dá uma empolgada, né? E a gente vê que as derrotas foram jogos difíceis, contra Roma, contra Inter de Milão e fora de casa contra o Como também recentemente, tá? O Genoa só tem uma vitória que foi na Copa, né? Contra o Empoli. Velho, confio mais no Como, no Sassuolo, tá? É. A equipe mandante aí, tem mais jogadores capazes de equilibrar, tem um Berardi ali. Acho que o Berardi tá de fora, deixa eu só confirmar essa informação. O Sassuolo, nos jogos que ele Hum. era favorito, ele não perdeu nenhum, tá? Sim, o Berardi é dúvida para esse jogo, tá? É um jogadorzinho que pode dar uma desequilibrada ali, né? Tem um Pinamonte centroavante, que é interessante, tá metendo gol. Eu prefiro aí o Sassuolo, de fato. E as odds ajudam. Eu acho que a leitura desse jogo passa muito sobre a questão das odds, tá? Só para passar aqui, o Genoa tomou 2 do Cremonese, 2 do Torino, aí ficou no 0-0 com o Parma, tomou 2 da Napoli, tomou 3 da Lazio, tomou gol do Empoli, tomou 2 do Bolonha, tomou do Como, da Juventus e só não tomou também na última rodada contra o Lecce, né? Então, só em 2 jogos, que foi em casa, ele não tomou gol. Nos jogos fora de casa, o Genoa tomou gol em todos os jogos, Matheus Montenegro. E assim como Sunderland e Everton, eu acho que essas odds também estão meio discrepantes, tá? Eu acho que o Pois é. favoritismo do Sassuolo é maior do que o que as odds dizem. E aqui eu ainda acho que é um caso, cara, é até melhor do que o do Sunderland, tá, velho? Porque a gente tá falando do Genoa, que é o lanterna, né? É o visitante que não ganhou de ninguém até aqui. Isso. Então, pô, umas odds dessa aí abre margem para você se Olha o duplo proteger aqui. mais, né? O dupla hipótese com gol. Cara, aqui eu já acho até que o empate anula pode até eventualmente funcionar melhor do que no do Sunderland, tá? Mas se bem que os jogos aqui do... Cara, eu tava vendo, os 4 jogos do Genoa como visitante bateu ambas marcas em todos, tá? Ele deixa o seu golzinho também. Então, tendência de gols, tá? Tendência de gols aqui também. Eu gosto do dupla hipótese com gol, do Sassuolo. Se fosse para escolher um dos dois, eu prefiro o gol, tá? A gente tá falando aí de um lanterna que tem se não é a pior defesa, é uma das piores, né? Deixa eu dar um confere aqui. É uma das piores defesas aí do campeonato, velho. Então, Gol do pô, sim, Sassuolo, 1,36. é uma ótima pedida Tá? aí. Para uma dupla, para uma tripla, tá ótimo. Que é por aí. Esse jogo é isso, né? O dupla ou Uhum. gol do Sassuolo. Né? Acho que não dá para confiar no Genoa. Pode até sair o gol, né? Tem uma coisa curiosa nos times italianos da parte de baixo, que eles geralmente fazem mais gol fora do que em casa, porque são times que não conseguem Reativos. criar. E aí, quando é fora de casa, ele consegue, no contra-ataque, né, deixar seu golzinho. É curioso, tá? Os times da parte de baixo costumam marcar mais gols fora do que em casa. O Pisa também é assim, também tá na zona de rebaixamento. Algo curioso aí para se analisar. Bom, Lazio e Cagliari, tá? Vamos colocar a classificação. Lazio foi a 13ª e o Cagliari é o 14º, tá? Uhum. Times próximos ali. A equipe da Lazio, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E a equipe do Cagliari, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Números parecidos aqui de gols marcados, gols sofridos. O Cagliari aí sofreu 5 gols a mais, né? Campanha em casa, a Lazio já perdeu um jogo. E campanha fora, o Cagliari tem 1 vitória em 5 jogos. Agora eu acho que dá para dar uma relativizada aí, 4 porque jogos, tá? Corrigindo. as vitórias que o Cagliari teve foram contra equipes abaixo dele, tá? Abaixo dele.
foram jogos mais fáceis, né? Contra Lecce e contra Parma, tá? E, enquanto isso, a Lazio teve uma campanha um pouco mais difícil, tem uma vitória recente contra a Juventus, é um time que não perde, é uma sequência interessante, são 5 jogos sem perder, né? A Lazio, 5 jogos sem perder, sofrendo gol em apenas um deles, tá? Então, confio mais na Lazio aqui. O Cagliari, né, ele não vence há 5 jogos, diferentemente da Lazio, e tomou gol em todos, tá? 5 jogos sem vencer, tomando gol em todos. A última vitória foi na Copa contra o Frosinone. Na Liga Italiana foi contra o Lecce, fora de casa. Tá? E você vê, quando ele pega adversários mais difíceis, Bolonha, Inter de Milão, perdeu em casa os dois por 2-0 e contra o Napoli perdeu fora por 1-0. Ele não faz gol contra equipes ali um pouquinho mais complicadas, né? É isso, né? E a equipe da Lazio, né? Tem alguns jogos que passou em branco, tá? Contra a Atalanta e contra a Pisa. Não marcou gol, fez 1-0 na Juventus, 3-3 no Torino e 3-0 no Genoa fora de casa, né? E teve derrotas para Sassuolo e Roma, tá? No clássico, né, da cidade de Roma. Vamos pegar só a Lazio em casa, só pra gente ver aqui os placares, né? Lazio em casa, ele ganha da Juventus, empata com o Torino, perde da Roma, que é quase um campo neutro, né? Mesmo estádio. Ganha do Verona e perde. Não, o Lecce já foi na temporada anterior, tá? Então, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Bom, vamos de quem nesse jogo, Mada? A vitória mesmo? Aí é que tá, né? Porque, diferente do jogo do Sunderland e do jogo do Sassuolo, aqui a gente já vê odds ali mais complicadinhas, né? Odds que não nos ajudam tanto. Então aqui, por exemplo, você não consegue fazer uma aposta simples nesse jogo de forma mais precavida, você teria que ir na vitória seca. E é onde me deixa com um pé atrásinho nesse jogo, porque eu não vejo tanto valor. O que você vai conseguir de valor nesse jogo aqui é se você combinar o gol com o dupla hipótese para botar numa dupla, numa tripla. Mas para aposta sim, porque vai ficar o de 1,25, 1,26 por aí. O gol é só 1,14, né? Eu confio exclusivamente na Lazio. Acho que o Cagliari, a gente viu aí que contra equipes mais difíceis sequer fez gol, né? Ele não fez gol nessa temporada contra Bolonha, Inter de Milão e Napoli, né? Salvo engano, esses 3 jogos. Então, para você confiar em um golzinho do Cagliari, over goals, eu tenho meu pezinho atrás também, tá? Eu acho que até o under 3,5 eu acho que é mais provável até do que um over, por exemplo, tá? Sim. Eu não duvido ser 1-0 Lazio, por exemplo, esse jogo. Você pode pegar um dupla hipótese da Lazio com under 3,5, para se proteger mais, eu digo, em relação à vitória, né? Eu acho que é por aí. Meu palpite é 1-0, 2-0 Lazio, ou, na pior das hipóteses, se der muito azar, um 0-0. Muito bem, vamos para a Série B, né? Europa analisada. Temos o duelo ali contra o rebaixamento. Volta Redonda contra Botafogo de Ribeirão Preto. É o 17º contra o 18º, né? Quem vencer pode ali sair da zona de rebaixamento, né? O Volta Redonda não, porque ele vai ter menos vitórias que o Atlético. Mas se o Botafogo vencer, ele sai da zona de rebaixamento. O Atlético já jogou na rodada e perdeu, tá? Vamos lá, Volta Redonda tem 8 na verdade, os dois times têm 8 vitórias, né? Então ninguém sai, tá? Quer dizer, o Botafogo sai porque ele vai ter mais pontos que o Atlético. Explicando. Muitos gols nos jogos do Botafogo, tá? 80 gols em 35 jogos. É o time com maior média de gols na Série B, né? É a pior defesa ao lado do Amazonas, e ele tem um ataque até consideravelmente alto ali para a posição na tabela de classificação que ele tá, né? Não, quer dizer, não. O ataque nem é tão alto assim, tá? E não é o time com a maior média de gols, não. Uma das maiores. Ali na zona de rebaixamento, ele é a maior. Uma defesa que realmente muito frágil, né? Deixa muito a desejar. Mas, de outro lado, a gente tem um Volta Redonda, que é um timezinho que, também não passa lá essas grandes confianças, né, velho? O Volta Redonda, das 8 vitórias, 7 foram em casa, tá? É um time que depende muito do fator casa para conseguir alguma coisa. Vamos para os últimos jogos, tá? É um jogo difícil, porque é aquele confronto direto contra o rebaixamento. Né? A gente tem um time que tem uma tendência ao over, que é o caso do Botafogo de Ribeirão. A equipe do Volta, ele perde do Curitiba em casa 1-0, mas é o líder da competição. Ele perde por 2-1 do Operário, ganha do Atlético Goianiense por 3-0, perde do Avaí fora, empata com o Goiás em casa e perde do América e ganha do Remo em casa, tá? Em casa é um time difícil de ser batido, tem esse ponto em relação à equipe do Volta Redonda, tá? Ele perde, geralmente os jogos mais complicados ele perde, mas jogos de times de meio de tabela para baixo, ele costuma pontuar. São joguinhos com poucos gols, né, velho? Normalmente do lado do Volta Redonda. Ele não faz muitos gols em casa num recorde recente, né? Mas se você pega ali bem recente mesmo, os últimos 4 jogos, é até uma campanha interessante. Ele só perdeu para o líder, né? No retrospecto dos últimos 5, ele só perde um jogo. Aí,
Por outro lado, a gente pode trazer agora o ponto de vista de visitante do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Aí tá o retrospecto geral, né? Eu queria até ver como visitante, velho, que é impressionante, tá? Nos últimos 10 jogos, o time acumula 6 derrotas, 3 empates e uma vitória apenas. Mas olha, é impressionante a quantidade de gols sofridos, tá? Ele leva gol em todos esses jogos e em boa parte deles ele levou 2. Ele tomou 3-0 do Amazonas, 5-0 do Avaí, 2-0 do Atlético Goianiense. Até quando ele ganhou do Goiás, ele tomou 2 gols. Foi 3-2. Então eu acho que esse ponto da defesa frágil do Botafogo de Ribeirão pode ser o foco da análise desse jogo, tá? Por outro lado, fora o Botafogo fez gol em 5 dos últimos 6 jogos, tá? As odds aqui apontam um alto favoritismo do Volta Redonda, esse é o grande problema. Se a gente tivesse odds ali, como tá no italiano, né? Tipo Sassuolo e Genoa, né? Tipo um 2 e alguma coisa, seria melhor aqui pra... Cara, mas esse jogo é resultado final, não confio em nada, tá? Eu acho que pode dar qualquer coisa. Por isso que eu acho que... Ixi, Maria, derrubei a garrafa aqui. Por isso que eu acho que as odds também não ajudam nesse jogo, tá, velho? Porque, pô, o Volta Redonda não é um time que passa confiança pra você pegar uma vitória seca a 1,85, velho. Mesmo sendo contra o Botafogo de Ribeirão. Eu ainda confio mais aí, realmente, no Voltaço, tá? Em casa, né? O Botafogo de Ribeirão, se você pega um recorte ali da forma recente, o Volta Redonda tem sido melhor. Como visitante, o Botafogo não performa muito bem, deixa muito a desejar no sistema defensivo. E eu acho que esse é o único ponto que você pode focar nesse jogo, tá? Um golzinho do Volta Redonda. O problema é, ele não tem uma odd interessante para você fazer algo simples. Você pode até esperar para o vivo, mas, cara, 1,22, para mim, tem muitas oportunidades melhores no dia. Então, assim, desse jogo é onde eu vejo a melhor oportunidade. Se você quiser para botar num bingo, algo do tipo, beleza. Ou para fazer uma dupla da Série B, não sei. Mas não tá entre as melhores oportunidades do dia, não. Pelo caráter decisivo, né? E pelo Botafogo de Ribeirão Preto, pode ser um jogo de gols, tá? Sim. Mas é aquilo, esse tipo de jogo, se ele demora a sair um gol, por exemplo, se sai um gol no segundo tempo só, eu acho que para bater 2 gols é difícil, porque quem sair na frente vai tentar se fechar, aí o jogo não anda muito, enfim, é muito para uma análise ao vivo. Quem quiser pegar no ao vivo, sai um gol nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, até 30 minutos, eu acho que sai mais um gol no jogo. Eu acho que pode ser uma leitura mais pro ao vivo, mas é um jogo difícil, tá? Eu acho que resultado final é bem complicado. Talvez de garantia o gol do Volta Redonda pela defesa frágil do Botafogo de Ribeirão Preto. Perfeito. Bom, para fechar tem América Mineiro e Novo Horizontino, tá? América Mineiro quase de férias, ainda tá levemente ameaçado, né? Pode ser que se tivermos um vencedor aqui, o Botafogo vai a 38, fica a 4 pontos da zona, ainda pode ser ali algo que deu uma emoçãozinha na reta final, mas praticamente de férias. E o Novo Horizontino, para voltar ao G4, ele tem que vencer. Seguinte, o fator América Mineiro ter vencido o último jogo e praticamente ter selado a permanência me faz deixar com um leve pé atrás em saber o ímpeto do Coelho aqui nesse jogo, tá? E por que eu digo isso? Porque as odds dão um favoritismo para o América Mineiro, né? E, consequentemente, pode ser que o valor acabe estando um pouco mais do lado do Novo Horizontino, que é o time que está ali brigando pelo acesso, mas que tem histórico de, na reta final, dar aquela farofada, né, bicho? Esse é o grande problema aí do E ele não ganhou nas últimas rodadas, ó, de Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto, né? 2 times da que zona, são pô. Da parte de baixo. Bizarro, velho, o Novo Horizontino. Acho que já é o terceiro ou quarto ano? Acho que é o terceiro, né? Vai pro terceiro. Terceiro ano seguido que ele tá no G4 da Série B todinha e na reta final ele sai, né? Velho, eu tendo a confiar até um pouco mais no Novo Horizontino, tá, velho? Pelo menos para não perder, vamos dizer aí, um dupla hipótesezinho, né, velho? Mas eu acho que é por aí, tá? Uma derrota em 10 jogos, tá, o Novo Horizontino. Exato. Ele vacila muito, mas pode ser um empate, né? Pode ser um empate. E assim, é jogos de poucos gols. Por isso que eu falo que pode ser melhor o dupla hipótese do que o golzinho do Novo Horizontino. A gente já vai ver as odds disso aí, mas minha análise passa por esse ponto, tá? A gente tem um duelo no time under contra um time over, né? O América Mineiro é mais over. Ele deixa gol em quase todo o jogo, toma muitos gols também, ambas marcam bate com muita frequência, a gente tá vendo aqui. Né? Um time que toma também gols na maioria dos seus jogos, por isso que é uma análise mais complicada. Vamos para as odds aqui, porque o favoritismo é do América Mineiro, mas eu acho que o resultado final é imprevisível, tá? Eu acho que eu fugiria. Dupla hipótese, eu vejo muito valor nesse dupla hipótese do Novo Horizontino. É isso aí, tá? Não que eu acho que seja fácil, mas é onde eu vejo valor. Porque já é uma odd que você pode fazer só aposta nisso aí mesmo, uma aposta simples, no duplo do Novo Horizontino. Meu palpite aqui é 0-0, 1-1,
ou 1-0 para o Novo Horizontino até. É porque me deixa com o pé atrás o retrospecto do Novo Horizontino nos últimos anos. Que isso, naturalmente, tem gente até que diz, mas nos últimos anos era outro time, outro técnico. Velho, mas a pressão recai, né? Naturalmente, os jogadores sentem essa pressão da realidade do clube, digamos assim, né? Carrega esse fardo, digamos assim. Eu acho que o jogo pode pender para o 0-0, velho. Eu não duvido. Por isso que eu tenho medo do gol do Novo Horizontino. E acabo preferindo dupla hipótese. No mercado de gols aqui, né, a gente vai ter o menos de 2,5 com 1,55, que eu acho que é uma boa, e o gol só do Novo Horizontino tá 1,33. Eu acho que é jogo para 1-0, 1-1. Tá? Eu acho que vai prevalecer a tendência de under do Novo Horizontino, tá? Concordo. Pelo menos é o meu palpite. Bom, Matheus Montenegro, analisamos, tá? Fechamos aqui mais uma edição. Vamos para o nosso bilhete desta segunda. Gol do Sunderland e gol do Sassuolo, tá? Perfeito. Eu assumo que eu fiquei na dúvida entre gols e dupla hipótese, tá? Sobretudo do Sunderland. O do Sassuolo. Tu acha o do Sunderland? Do Sassuolo. O do Sunderland, eu acho que os dois jogos... Correção. A odd, ela vai dar 1,88, tá? Por aí. 1,37 as duas aí, tá? Mas, óbvio, varia isso aí, né? Dependendo da casa. Enfim, cara, eu gosto dessa aí, tá? Eu acho que a gente conseguiu extrair bem de uma segunda-feira difícil. Eu focaria, assim, se você... Como a gente sempre bate nessa tecla, tá? Não existe certo e errado não existe, assim, metodologia certa nas apostas. Cada um aí segue a sua, né? Sendo lucrativo, se divertindo, né? Dependendo do que você quer nas nossas apostas. É o que importa no final das contas, né? A gente sempre bate nessa tecla aí de que o que importa nas apostas é o entretenimento, né? Você se divertir. Tenha muito cuidado, obviamente, com a sua saúde financeira. A gente gosta aqui mais desse padrãozinho de uma apostazinha mais precavida, com mais segurança, pega duas alternativas ali que são seguras e combinam para ter um odd melhor, mas é isso, velho, é uma segunda-feira difícil, tá? Difícil, eu teria cuidado, galerinha que gosta do bingão, vai ser difícil conseguir uma odd boa, com oportunidades boas, né? É isso. Bom, vamos pro nosso palpitão, tá? Para essa segunda-feira. Vamos começar falando aqui dos jogos da Europa, né? Lazio e Cagliari, dupla e over 0.5 da Lazio, né? Para Lazio não perder e marcar gol. Sassuolo e Genoa, gol do Sassuolo. Dupla também uma boa para esse jogo. Oviedo e Osasuna. A gente ficou muito na dúvida, né? Se apostava em gol de um dos times, mas vamos ficar com under 2,5, tá? Porque também se sair, eu acho que não pode ser um 0-0, 1-1 ou 1-0 para um dos lados, tá? São equipes que não passam confiança. É o jogo que a gente menos recomenda para essa segunda-feira. Sunderland e Everton, gol do Sunderland. Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto, o gol do Volta Redonda. América Mineiro, Novo Horizontino, under 2,5. E o nosso bilhetão, né? Gols de Sunderland e gol também do Sassuolo. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto. Camisa hoje é Santo André. Santo André. Que eu dou muito valor, porque, essa estrelinha aqui não é qualquer um que tem, não, tá? Copa do Brasil. Copa do Brasil de 2000 quanto? 5, né? 2005 foi o Paulista de Jundiaí. Boa. Tamo junto, meu irmão. Ótima semana a todos, tá? Ótima